Como destruir os escudos energéticos que são contra a sua prosperidade. O assunto de hoje é sobre emoções ruins, emoções negativas, emoções tristes, coisas que nos sabotam, coisas que nos prendem. Então, espero que você fique até o final, que você goste do assunto e depois você não esquece de comentar lá também. As energias ruins, as energias tensas, elas são escudos magnéticos que interferem na sua prosperidade, que bloqueiam a sua prosperidade, que bloqueiam o seu ser, que bloqueiam as coisas que você deseja para a sua vida, as coisas que você mais quer, porque te impede de ver as coisas com clareza, porque sua vibração baixa, a névoa diante dos seus olhos baixa, então tudo fica de forma prejudicial para a sua vida. Ó, Titi veio dar um oi. Tudo prejudica você de alguma forma, porque interfere com que você tenha essa visão diante das coisas. E eu também vou dar exemplo aqui de um filme, vou dar exemplo da minha vida, de como eu era uma pessoa negativa, vou dar exemplo de como que você pode superar isso e vou falar um pouquinho mais a respeito de como que isso pode interferir na sua vida, como que isso pode bloquear os seus caminhos, como que isso pode prejudicar você de alguma forma. Olha só, vê se eu posso com isso. Vixe. Ela não quer. Então vamos lá. O primeiro assunto é por que as energias ruins, as energias negativas, elas podem servir como escudos para o seu sistema de prosperidade. Porque, como eu expliquei antes, ele pode prejudicar você porque faz com que você não tenha a visão suficiente para ver ações, para ver as coisas novas, para ver algo diferente, para encontrar a solução de forma imediata. Quando a gente não tem um pensamento, um sentimento e um coração blindado, o que acontece? Toda vez que você oscila, toda vez que algo ruim acontece no seu dia, todas as vezes que você se prejudica de alguma forma, você acaba deixando as coisas para depois, acaba se prejudicando, acaba querendo ficar naquela situação, acaba querendo escutar músicas tristes para piorar a sua situação, acaba querendo discutir sobre as pessoas que às vezes podem estar com a vibração mais baixa que a sua, acaba querendo te prejudicar de alguma forma, e às vezes você vai conversar com pessoas que querem te prejudicar ainda mais, então ao invés de te ajudar, elas falam que você tem razão, que as coisas não vão dar certo e que você tá certa e que as coisas têm que ficar assim, e às vezes você tá com aquilo ali tão ardente, você só quer uma palavra amiga, uma palavra que te ajude e simplesmente a pessoa vai lá e te dá mais um banho de água fria. Então aumenta ainda mais esse escudo para tua prosperidade, porque uma pessoa que está com emoções ruins, com crenças pesadas, com sentimentos ruins, com ansiedade, com a questão da depressão, pensando na negatividade, pensando que não é bom, pensando que não merece, pensando que as pessoas não podem agir de acordo com a forma como ela pensa, criando expectativas em cima das pessoas. Então todos esses pensamentos, eles te prejudicam e fazem com que você não tenha foco, não tenha disciplina, não tenha a prosperidade, porque é onde esse campo magnético afeta mais ainda, porque é difícil você se alegrar com as coisas que você está recebendo na sua vida, se preocupando com coisas ruins que já não fazem mais parte do seu controle, que já não tem mais o que fazer, que você não pode mais fazer coisas diante disso, que podem te prejudicar de determinadas formas, ou que até mesmo não está no teu controle você resolver aquela situação. Às vezes é com teus pais, com a tua família, com o teu emprego, com algo assim. Então você acaba criando energia dentro daquilo ali para que você permaneça naquela situação. E o nosso ego adora isso, ele não gosta que você vá lá e faça as coisas acontecer. Ele não gosta que você vá lá e evolua, eles não gostam que você vá lá e resolva. É mais fácil você criar um ego tão aprofundado a ponto de dizer pra você, viu, eu te avisei, você não deveria fazer isso. Viu, eu te avisei, você não deveria agir de determinadas maneiras. Viu, eu te avisei, isso não daria certo. Viu, eu te avisei, você disse que era melhor que isso daí não é pra você, você merece coisas melhores. Então isso é um exemplo das coisas que você precisa analisar, o que tá no teu caminho e o que está por vir. O exemplo disso do ego é referente a uma vez, por exemplo, quando eu estava no meu primeiro serviço, eu tinha colegas de trabalho que não tinham estudo, que não tinham conhecimento, que não queriam nada da vida e que falaram simplesmente assim, eu não quero ficar aqui, isso aqui não é pra mim. É um serviço digno, como qualquer outro. Só que você não ter ambição, você não querer desejar um futuro melhor, você não querer terminar os estudos ou procurar alguma coisa que te agregue, porque hoje em dia não precisa mais tu fazer uma faculdade, não precisa mais tu até terminar a escola, mas é necessário que você tenha força de vontade para estudar algo novo. Então, se você não tem nada disso, as suas emoções tomam conta e fazem com que você se sinta superior, e aí que entra o ego. E aí que entra aquelas emoções, e aí que entra aquele sentimento ruim, aquelas emoções ruins, aquilo que te preocupa, aquilo que te gera ansiedade, aquilo que faz você transbordar para os outros a culpa que está em você porque você não sabe como dialogar diante daquilo.
porque você não sabe como resolver aquela situação. Então é mais fácil você jogar a culpa nas pessoas. É mais fácil você criticar o outro do que você simplesmente olhar para você e resolver aquela situação. Então, para ela, era mais fácil dizer para si mesmo: eu não preciso disso aqui. Era como se fosse a Rochelle: eu não preciso disso aqui, meu marido tem 2 empregos. Mas ela nem tinha marido. Então, o exemplo da questão do ego referente às emoções negativas, às emoções tristes, às emoções que te prejudicam, às emoções que te enfraquecem. Por quê? Porque ela faz com que você olhe com raiva diante das situações. Ela faz com que você se ache superior que as pessoas, melhor que as pessoas, melhor que aquela situação. Só que de nada adianta se você não tem a ambição de procurar algo melhor para si mesmo, de merecer algo melhor, de lutar por esse algo melhor. E o que aconteceu com essa minha colega de trabalho? Ela acabou voltando para lá e hoje ela trabalha nas maçãs ainda. Então ela continuou sem aquela ambição, ela continuou sem aquele desejo de buscar algo novo, ela continuou sem aquele desejo de procurar coisas novas. Então, o que essa pessoa vai ter na vida dela? Ela vai ter sempre os mesmos ciclos, porque ela não quis se dar a oportunidade de aprender com as situações que estavam diante da vida dela, diante daquelas coisas assim. E por sorte, ela não tirou a própria vida por causa das emoções ruins, porque as coisas não funcionavam, porque ela não conseguia dar conta. Então, se você não tem um pensamento e uma mente blindada, isso acontece com você facilmente. Todas as vezes que você falha, todas as vezes que você cria expectativa diante de um assunto e você não dá certo, você desiste, você desanima, você se procrastina, você acaba entrando na depressão, você acaba entrando na ansiedade, porque as coisas não saem como você queria. Mas ninguém te explica que quanto mais você se esforça, quanto mais você vai atrás, quanto mais você se dedica para algo que você realmente goste, para algo que você realmente queira mais para si, as coisas uma hora ou outra elas são obrigadas a acontecer porque você está agindo. É diferente você permanecer em uma situação e dar uma pausa, ao invés de desistir. Então são coisas totalmente diferentes. Ela funciona como um mecanismo de defesa, para que você não enfrente as coisas que estão dentro de você, para que você não enfrente as energias que estão dentro de você, para que você não enfrente o seu monstro interior. E esse monstro interior, ele vai te machucar, ele vai doer, ele vai prejudicar você. E é por isso que a maioria das pessoas resolve rejeitar esse monstro. Só que é assim que você consegue entender o que você está fazendo de errado. É assim que você consegue perceber o que você, onde estar é ótimo, né? Onde está o erro disso tudo? O que prejudica você? O que está te machucando? O que você precisa mudar? Para isso tem que vir a dor, tem que vir o sentimento ruim, o sentimento bom, a calmaria e a meditação. Então a meditação sempre falam que é muito importante. Algumas pessoas elas não têm o hábito de fazer isso. Só que ela é muito importante para que você se blinde na hora de começar a entrar nesse percurso, nesse labirinto que é você mesmo. Então as emoções ruins, elas criam esse escudo magnético para que você não dê de frente com as situações, com as novas coisas, porque elas te causam medo, com um novo recomeço, com um novo labirinto, com as novas conquistas. É isso que as emoções ruins elas fazem. Então ela faz você ficar com falta de autoestima, falta de autocuidado, falta de foco, falta de disciplina e todas as coisas que a gente precisa para empreender, todas as coisas que a gente precisa para crescer, todas as coisas que a gente precisa para virar adulto, que ninguém ensina para nós também, que tem que ter foco para você fazer alguma coisa, que tem que ter foco e disciplina para você terminar as questões que você mais quer, que tem que ter essa parte dentro de você para que você construa as coisas na sua vida. O próximo assunto que eu queria falar pra vocês é sobre a questão do filme Soul. Pra você. Do filme Soul. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas ele fala sobre a vida após a morte, digamos assim. Ele é super interessante, mas como que isso vem a calhar no assunto das emoções negativas? Tem uma parte do filme onde o fantasminha, que eu não vou lembrar o nome agora, entra numa depressão e começa... Ele nunca deu bola pelas coisas que as pessoas falavam, porque ele não queria reencarnar, então ele dava errado em tudo. Ele dava errado em todas as transformações, todas as parábolas, todas as metas ali que as pessoas davam. Só que teve uma vez que ela se apegou a alguém, caiu uma lápis, que ela se apegou a outra alma que estava ali diante de um caminho com ela, e ele falou coisas que magoou ela de uma determinada forma. E o que ela fez? Ela simplesmente deu voz a todas as pessoas que estavam prejudicando ela, que falavam que ela não ia conseguir encarnar nunca, que ela era imprestável, que ela não dava certo em nada. Ela se permitiu que tudo isso tomasse conta. E o que aconteceu? Ela caiu numa escuridão, que era para onde as almas perturbadas iam, e foi se juntando várias sombras ao redor dela, várias sombras, até que ela virou um monstro gigante, que ela perdesse o seu próprio ser, que ela perdesse quem ela realmente era, que ela se perdesse da sua própria essência. Então isso prejudica muito a questão de você saber quem você realmente é.
quem você realmente prejudica, quem você realmente satisfaz. Então são coisas que você precisa analisar nos pequenos detalhes, que você precisa cuidar dentro de si. Porque se você permite que essas sombras, essas coisas, que esses sabotadores, que essas questões prejudiquem você, você acaba perdendo dentro de si, acaba perdendo a sua própria essência. Porque são sentimentos ruins, são emoções ruins. E quanto mais você dá voz a elas para elas tomarem controle da sua vida, mais você perde controle sobre si e mais você permite que as pessoas tomem o controle da sua vida. Porque elas vão dizer o que você tem que fazer, elas vão dizer aquilo que tá errado, elas vão te julgar, elas vão te prejudicar e você vai aceitar como se fosse uma verdade absoluta sem olhar a sua real verdade. Então são coisinhas, pequenos detalhezinhos que você precisa analisar na hora de você de percorrer e saber quem você é. E no final desse filme, ela conseguiu perceber o que era bom pra ela, quem ela realmente era, e ela conseguiu reencarnar. Então tudo uma hora faz sentido, mas primeiro você tem que escolher, você tem que decidir, porque sempre vai ter alguém lutando por você. Se não for alguém físico, vai ser alguém espiritual. Se não for alguém espiritual, vai ser alguém de outros planos. E aí a gente tem o nosso Criador, o nosso Deus maior, ele sempre vai estar ali por nós. Então, independente se tem uma pessoa física ou não, ainda assim vai ter alguém por você. Pra te puxar toda vez que for necessário, pra te dar a mão toda vez que você for necessário. Basta que você silencie, que você peça, que você ore, que você agradeça, que você silencie, que você comunique para que as coisas comecem a fluir, para que você tenha um pouquinho mais de clareza com o tempo. Não pense que você vai orar e as coisas vão acontecer do dia para noite. Vai acontecer de uma hora para outra. O filme ele tem essa transformação, sem contar as outras diversas mensagens que ele traz. Então, eu trouxe essa mentalidade, esse pensamento aqui, porque veio calhar nessa questão das emoções ruins. O que elas podem fazer na sua vida caso você não tome controle delas? Elas formam uma nuvem negra diante de você e você se perde. Então, por isso que é importante você saber que, além de vibração baixa, faz com que você perca a tua própria essência e perca todas as outras coisas necessárias para você crescer, para você se desenvolver, para você ter um empenho dentro de você. E como que você pode destruir esses escudos? Tendo consciência, sabendo que você quer mudar, desejando essa mudança, desejando essa quebra de escudo, essa quebra de paradigma, essa quebra de crenças, essa quebra de dores, essa quebra de monstros que você carrega, essa quebra de medos, de ansiedade, de angústias, de não olhar para você como um ser divino que és, de não olhar para você de uma forma mais amorosa, de não olhar para você de uma forma mais carinhosa. Cada vez você vai se fechando mais nesse casulo e você impede que essas asas floresçam e que você possa sair voando daquele casulo e que você passe pela sua metamorfose. E ninguém falou pra você que a borboleta não sofre. Ninguém disse que é um processo fácil para ela ter essa transformação. Ela era uma lagarta e ela se transforma numa figurinha com asas. Então você tem noção do quanto isso é mágico, do quanto isso é poderoso. Então não pense que a sua metamorfose vai acontecer de forma que você piscou e vai passar essa dor, vai passar essa angústia, vai passar essa emoção ruim, vai passar esse sentimento ruim, vai passar essa raiva que você tem. Não vai passar se você não aprender a lidar com elas, não vai passar se você não passar, se você não enfrentar essas questões, esse ciclo, essa metamorfose. Não vai passar, você precisa disso, você precisa ter essa questão da dor diante de cada ciclo da sua vida para que você receba a sua cura e você receba a evolução dentro de você. Então são necessários esses pequenos detalhes e para quebrar esse escudo é necessário que você tenha o entendimento disso, que você entenda que a metamorfose ela não acontece sem um pingo de dor, ela não acontece de uma hora para outra, ela não acontece de um dia para outro. Você entender que as coisas sim movem pelo amor. Às vezes é tão besta falar isso para muitas pessoas que têm crenças totalmente mais pesadas, de acordo com isso que eu estou falando aqui, mas é o amor que te salva, é o amor que quebra esse escudo, porque o amor é uma vibração enorme, há o amor, há a gratidão, há a aclamação pelas coisas boas, são energias altíssimas. Então entre você estar lá embaixo e estar lá em cima, qual que você escolhe? É óbvio que é lá em cima, é óbvio que é agradecer pelas coisas que você tem. E se você acordasse amanhã somente com o que você agradeceu hoje, o que você teria? Então, são pequenos detalhes que às vezes você não se dá conta dessas coisas. Não se dá conta desses detalhes, não se dá conta do quanto isso pode te prejudicar. Então, quebrar esse escudo é você olhar para si com amor, com gratidão e saber que você precisa entrar na metamorfose para se transformar em borboleta. A gente tem uma foto atrás plantando. Cara, sem vergonha. É tu mesmo. Então, é você olhar com gratidão para você.
você amar os seus ciclos, as suas fases, os seus momentos, as suas circunstâncias, as suas dores, o seu sofrimento que você passou diante dos seus percursos e não sofrer mais por isso. E não pensar mais de forma negativa que, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa sofrida, eu passei por isso, isso, isso. Eu tenho um exemplo da minha avó, aquela, né? Vou falar toda a família. Da minha avó, ela carrega dores inimagináveis que ela decidiu carregar junto com ela. Tem horas que ela deixa pra trás, mas tem horas que ela se pega chorando por coisas que já não tá mais no controle dela mudar. Então isso faz com que você seja uma pessoa feliz e infeliz ao mesmo tempo. Porque ela já tá lá numa idade bem avançada que ela deveria estar alegre, que ela deveria estar feliz, que ela deveria estar contemplando por ela ter um lar, por ela ter uma vida, por ela ter netos, por ela ter uma filha junto com ela lá, cuidando dela. E às vezes ela não para analisar esses pequenos detalhes. E as emoções ruins, as emoções tristes, tomam conta de você dessa maneira. Fazem com que você se prejudique dessa forma. Então, para quebrar esses escudos, é necessário que você enfrente a sua metamorfose. Enfrente o seu momento. Enfrente os seus ciclos. E olhe para você com amor, com gratidão e com carinho. E para bater de frente com essas emoções é você enfrentando elas. Como que você vai enfrentar elas? É sentindo elas, se permitindo analisar elas. Eu tô triste? Por que eu tô triste? Se questione. Mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de mentalizar, mude a sua forma de agir diante das situações. Ao invés de você ficar triste com aquela situação, de você ficar preocupado com aquela situação, se pergunte por que você está daquela maneira. O que fez você se sentir daquela maneira? O que fez você agir de determinada forma na explosão? Então, se questione, porque isso vai dar um baque no seu cérebro, vai dar um baque na sua mente, porque ela vai entender que você já não vai mais agir da mesma forma. Ela vai fazer com que você não haja mais, não tenha mais as mesmas ações. Não crie mais os mesmos métodos que você criava antes de fugir, de fingir que nada aconteceu. Você vai se questionar e querer fazer o seu ego e o seu cérebro se exercitarem para saber o porquê que aquilo está acontecendo. Isso vai te tirar da preocupação do futuro e da ansiedade do futuro e da preocupação do passado. E vai fazer com que você se questione onde isso começou no seu presente aqui e agora. Então fazer esses pequenos detalhes, fazer essas pequenas mudanças pode fazer muita diferença na hora de você lidar com as emoções ruins. Elas são inevitáveis porque são parte do nosso mecanismo de defesa, são parte das nossas sombras, são parte de nós. A questão não é como você vai eliminar essas questões, e sim como que você vai tratar elas de forma diferente. E é isso que vai fazer com que você evolua cada vez mais, pouquinho de pouquinho, passinho por passinho. Esse entendimento não veio da noite pro dia para mim, foram 2 longos anos trabalhando nisso, percorrendo esses caminhos, entendendo sobre essas questões para saber e poder explicar aqui para vocês diante do meu entendimento, das minhas próprias conclusões e dos meus próprios, da minha própria visão referente a isso de quando a névoa saiu diante dos meus olhos. Então era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, era sobre as emoções ruins, as emoções baixas, sobre esse escudo energético que é um mecanismo de defesa que faz com que crie uma barreira muito forte diante da sua prosperidade, diante da realização dos seus sonhos e das suas metas. Então era sobre isso que eu queria falar. Não deixe de comentar, não deixe de deixar o seu like e se for bom também compartilhe essa live.